Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu fiz uma pausa do estudo aqui para gravar de manhã e aproveitar enquanto o dia não esquenta tanto quanto ontem, porque fez 40 e poucos graus aqui em Coimbra ontem. Sou William Cardoso, hoje a gente vai falar sobre carteira de motorista na Europa, principalmente para aquelas pessoas que vêm com a carteira de motorista do Brasil e querem transferir a carteira de motorista para a União Europeia, para algum país da União Europeia. Vamos para questões factuais. Primeiro, é importante destacar que o Brasil tem alguns acordos bilaterais de reciprocidade com alguns países da União Europeia, onde você não precisa fazer prova, não precisa fazer aula, nem nada do tipo. Você só passa pelo processo burocrático mesmo de apresentação de documentos e pagamento de taxas, ok? Esses são os casos de Portugal, da Espanha e da Itália. No primeiro comentário aqui embaixo, você tem o link oficial com todas as informações para esses 3 países. Então confere aqui embaixo. Já que você está descendo também, clica no botão se inscrever e ative as notificações para não perder as novidades. Se caso você quiser tirar a carteira de motorista do zero aqui em Portugal, o custo é de 760 euros. É um valor bastante mais alto do que o custo para tirar a carteira de motorista no Brasil. Obviamente, né? Às vezes não dá tempo, você vai ter que fazer aqui em Portugal. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre a transferência da carteira de motorista. Vou falar da minha perspectiva, da minha experiência, melhor dizendo, de quando eu fiz o meu processo. A minha carteira portuguesa chegou faz umas 2 semanas, eu acho, uns 10 dias por aí. E foi um processo bastante burocrático. E já antes de falar sobre isso, quem acompanhou os vídeos aí da Itália viu que eu fiz, até que enfim, o documento italiano. E aí eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu falasse, né? Porque eu sei que algumas pessoas que me acompanham aqui têm cidadania de algum país da União Europeia, de qual é a vantagem de ter a documentação do país, da União Europeia em que você é cidadão, mesmo morando em outro país da União Europeia. Deu pra entender? Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem um vídeo sobre isso. Talvez eu faça, muito provavelmente eu faça, mas enfim. Vamos pro vídeo de hoje. Eu cheguei em Portugal em outubro de 2020 e como os meus planos não são de voltar para o Brasil, eu pensei, pretendo fazer a minha troca da minha carteira de motorista para Portugal porque existe um prazo burocrático para poder fazer esse trâmite. Obviamente, cada país vai ter o seu prazo. Geralmente são 180 dias para a Itália, para a Espanha e para Portugal. Portugal, particularmente, por conta de tudo que aconteceu aí, né, desde março de 2020, estendeu esse prazo de 180 dias para 2 anos para fazer o pedido para fazer o pedido de troca para a carteira de motorista portuguesa aqui. Então vamos lá para explicar como foi o meu passo a passo aqui. Vou começar por uma declaração que é importante. É a declaração de autenticidade que é feita pelo consulado brasileiro da sua jurisdição. Eu moro em Coimbra, em Portugal, então o meu consulado é o consulado brasileiro do Porto. Não é o consulado que vai fazer a sua carteira de motorista. Eles vão emitir uma declaração dizendo de que a sua carteira de motorista ela é verdadeira. Só isso. E para fazer isso, no meu caso eu fiz pelo correio. Alguns consulados fazem esse trâmite só pelo correio, alguns fazem só presencial. Então você vai ter que entrar em contato, entrar no site, melhor dizendo, do consulado da sua jurisdição e ver como funciona lá. Você vai enviar pelo correio cópia da sua carteira de motorista. Eu mandei também cópia do meu passaporte com o visto. Tem que mandar um envelope já selado com seu endereço de volta e um vale postal, que é o custo dessa declaração, que é de 15 euros. E aí, obviamente, você tem mais as taxas para fazer o envio disso para o Porto. Nessa brincadeira, eu gastei 24 euros entre envelopes, selos, o vale postal foram 24 euros para poder mandar e já receber de volta essa declaração. Vai somando aí, né, o quanto custa fazer a troca da carteira de motorista. No final do vídeo eu falo algumas características da carteira de motorista que são bastante importantes. Eu fiz esse pedido dessa declaração ali pelo dia 27 e 28 de dezembro e ali pelo dia 15 de janeiro o consulado já tinha me mandado de volta já com a declaração. A partir daí você pode sim fazer o pedido da troca. E lembrando, a partir do momento em que você está fazendo uma troca, como é o caso da que eu fiz e da que você provavelmente vai fazer, é como se você estivesse fazendo uma renovação no final das contas, tá? Então você vai ter que juntar alguns papéis para apresentar para o órgão. O órgão que vai fazer a sua troca da carteira de motorista é como se fosse o Detran do Brasil, que aqui em Portugal se chama IMT. Lá no site do IMT você tem a parte de trocas, que no caso do Brasil é troca por motivo especial, ok?
E você vai ter que fazer o envio de alguns documentos para eles, mas vamos a isso. O primeiro deles é essa declaração. O segundo é um certificado médico dizendo sobre a sua aptidão física e psicológica para dirigir. E isso é importante destacar. Primeiro porque, quando você vai fazer o exame médico, se caso você já tiver um médico de família num posto de saúde, num centro de saúde em Portugal, você pode fazer nesse centro de saúde, e aí você vai fazer o pagamento da taxa da consulta no centro de saúde da coparticipação, que são R$ 4,50. Se caso você não tiver médico de família no centro de saúde, muito provavelmente você vai ter que fazer esse exame numa clínica particular. Eu fiz no Centro Clínico da Cruz Vermelha aqui em Coimbra e eu paguei 30 euros pela consulta. Mas, quando eu fiz o agendamento da consulta, a própria Cruz Vermelha já me mandou, como se fosse uma declaração, para que eu fizesse o exame da vista, como a gente diz no Brasil, né, a optometria, em outro lugar, porque eles não fazem. Ou seja, o médico ele não vai fazer a optometria na consulta. Você vai numa óptica qualquer e aí você faz esse exame lá. A optometria nas ópticas em Portugal, num grande geral, é gratuito. É um exame gratuito. E aí o optometrista, o técnico, ele vai fazer todos os exames certinho lá, vai dizer se caso você usa óculos, se o seu grau está certinho, se caso você não usa óculos, mas precisa, ele vai dizer, e vai assinar, vai carimbar, e essa declaração você leva no médico. Chegando lá, o médico ele vai te pedir essa declaração da optometria, vai ver se bate tudo certinho com as informações que você tinha dito, vai te fazer algumas perguntas, e pronto, e vai fazer o certificado. Se caso você quiser utilizar a sua carteira de motorista para âmbito comercial, digamos assim, você quer trabalhar com táxi, por exemplo, ou, sei lá, você quer trabalhar dirigindo caminhão para uma empresa, por exemplo, aí você vai ter que fazer também a avaliação psicológica, tá? Se caso for para dirigir carro, moto, particular, não é necessário, porque isso você já fez quando você fez a sua primeira habilitação. E aí, o médico, depois que fizer todas as perguntas lá da consulta, vai emitir o certificado para você. Esse certificado em si, ele não vai ter muita coisa escrita, ele vai ter mais que nada um código de barra, vai dizer o que é aquele negócio, porque também vai uma cópia diretamente para o IMT, ou seja, porque você vai chegar lá e ele já vai saber que é um certificado médico para troca de carteira de motorista. Então o IMT, o órgão, ele já vai ter acesso a isso diretamente. Perfeito, você tem a declaração, você tem o certificado médico, agora é hora de juntar todos os documentos, né? Pensando agora no que você já gastou. Você gastou, e no meu caso, eu gastei os 24 para mandar fazer o pedido da declaração para o consulado, 30 euros para consulta médica. Eu não paguei a optometria, então deu 54 euros até agora. E aí você vai juntar todos os seus papéis, vai entrar no site do IMT, que também vai estar lá junto no primeiro comentário, para que você possa fazer tudo certinho. Você vai preencher o formulário tudo certinho e vai escanear e mandar todos os documentos que eles pedem, que é a declaração do consulado, o certificado médico e a carteira de motorista e o documento de identificação, que no caso pode ser o passaporte com visto, pode ser a autorização de residência, o documento que você tenha que comprove, né, que você é residente daquele país. Você fez isso, o sistema, depois de alguns dias, ele vai conferir se está tudo certo na documentação que você enviou, e aí ele vai liberar os próximos passos, ok? Que são poucos passos, na verdade. O primeiro deles é o pagamento de taxa, né? Que você vai ter que fazer o pagamento da taxa pela troca. No caso, pelo convênio e pelo acordo que existe entre Brasil e Portugal, é um custo de 30 euros. Ou seja, aí eu acabei com todos os gastos que eu tive para a troca. Foram 84 euros para conseguir fazer a troca da habilitação da carta de condução, como é conhecida aqui em Portugal. Após o pagamento da taxa, você vai ser convocado pelo IMT numa data específica, que aí vai ter lá algumas opções para você escolher, para que você vá tirar a foto que vem na sua carteira de motorista e para assinar. Não toma digitais aqui, tá? Porque isso você já fez quando fez o seu documento de identidade, autorização de residência, enfim. E você vai ter que fazer também o envio da sua carteira de motorista brasileira para o IMT. Não é que no dia que você vai tirar a foto você entrega a sua carteira de motorista, porque ela fica retida, a sua carteira de motorista brasileira, tá? Você vai tirar foto no IMT da cidade onde você mora e a carteira de motorista você vai enviar pelo correio para a sede central do IMT que fica em Lisboa. Esse envio, eu sugiro a você que faça ele registrado, obviamente, porque você está enviando um documento original seu. Tudo bem, vai ficar retido, de você nunca mais vai ver esse documento,
mas, né, pelas dúvidas, para esse caso de algum transtorno, você tem como comprovar de que você fez o envio e o código do envio tudo certinho pelo sistema do correio. A partir do momento em que você fez tudo isso, você vai ter uma declaração, digamos que provisória, para você poder dirigir, se caso você já tiver carro aqui. Mas, no meu caso, eu nunca imprimi essa declaração, porque primeiro eu nunca dirigi em Portugal, eu nunca precisei. Mas você vai ter esse documento provisório. Questão de tempos agora. Até que chegue a carta de motorista e tudo mais. Como eu falei, eu fiz o pedido da declaração para o consulado no final de dezembro, metade de janeiro eu tinha a documentação em mãos. Logo em seguida eu juntei tudo e mandei para o IMT. Então digamos que foi lá pelo final de fevereiro, eu já tinha enviado tudo, já tinha feito o pagamento, já tinha tirado a foto, já tinha enviado para Lisboa, tudo certinho. A documentação finzinho de fevereiro, começo de março. O documento demora um certo tempo para chegar, tá? Você vai entrar meio que em pânico porque você vai ter feito o envio da sua carteira de motorista pelo correio, você vai estar sem carteira de motorista. Pode acontecer algo que aconteceu comigo, né? Então, já para tranquilizar você que talvez fique meio paranoico, pode acontecer de que você fez o envio de tudo e 2 meses depois o IMT faça o envio de um e-mail para você dizendo de que há documentos em falta. Você vai entrar em desespero. Eu fiz um envio de um e-mail para o IMT perguntando qual era o documento que estava faltando. Tentei entrar em contato pelo telefone e não tive muita resposta, porque, né, é um pouquinho complicado de lidar com isso. Mas, enfim, mas 2 semanas depois desse e-mail de que faltava documento, eu recebi outro e-mail dizendo de que o processo estava concluído. E aí foi questão de esperar só chegar. E aí o que acontece? Agora vamos para, né? Ou seja, no final das contas, demorou 4 meses mais ou menos para chegar. Porém, o próprio IMT, ele diz nos processos lá de que esse processo, desde que você inicia até você receber, pode demorar até 6 meses. Então, não se preocupe. Pode demorar? Pode. E ainda mais com tudo que aconteceu nos últimos meses, né? Pode demorar. Algumas características importantes aqui com respeito à carteira de motorista. Primeiro, como você fez o exame médico, né, para fazer a troca, significa que você tá, como eu falei no início do vídeo, fez uma renovação também. Então, por exemplo, a minha carteira de motorista, onde é que tá a data dela aqui? Ela tem uma aqui atrás. Eu não vou conseguir mostrar, talvez eu tire uma foto e bote aqui. Ela foi renovada e ela foi renovada até 2036, ou seja, eu tenho uma renovação de 15 anos. Então só tenho que me preocupar, não vou nem fazer as contas de quantos anos eu vou ter quando isso acontecer. Mas enfim, e outro ponto importante, se caso você for para o Brasil de férias e for dirigir no Brasil, na parte embaixo diz o código da sua carteira de motorista do Brasil. Então se caso você for parado num controle policial, eles têm como registrar, né, e como ver o seu registro, melhor dizendo, da sua carteira de motorista do Brasil. Na frente, obviamente, vem só os seus dados pessoais, com o número da carteira de motorista, qual é o seu IMT, onde é que você fez o processo, a data que foi emitido o documento e a sua categoria. E aí, em categoria, tem categoria B1 e B, que é para carros e furgões, tá? Que aí furgões são até 6.000 quilos, se eu não me engano. É basicamente como a categoria B do Brasil. Eu não tenho categoria A do Brasil, eu não sei dirigir motos. Então, no meu caso, é só B. Se caso eu soubesse, obviamente, viria aqui atrás, porque atrás da carteira de motorista, eu vou botar foto que é mais fácil, vem todas as categorias que existem em Portugal e na União Europeia como um todo. Isso é algo importante, já vou comentar. Tem as categorias A, né, que são para veículos de 2 rodas, os B, que são para carros e furgões, C para caminhões, D para ônibus. Aí tem ou para caminhão com tipo carreta, enfim, né, como a gente tem categoria D no Brasil. E existe a categoria T, que é uma curiosidade, que é uma categoria para dirigir tratores. Pelo menos é o desenho de um trator aqui, imagino que seja isso, para veículos rurais. E algo importante, como vocês podem ver aqui do ladinho, não vai focar aqui, mas tem esse quadradinho azul com um P e as estrelinhas ao redor. Isso significa que a carteira de motorista sua, que quando você fizer a sua conversão, ela é válida nos 27 países da União Europeia, ok? Obviamente, o trâmite você vai ter que fazer da troca, ou né, o seu trâmite onde você for fazer a sua carteira de motorista, você vai ter que fazer no país onde você é residente,
Mas se caso você for viajar para algum lugar e quiser alugar um carro, você pode utilizar sem nenhum problema a sua carteira de motorista, porque ela é válida. Ou seja, você pode utilizar, obviamente, a carteira de motorista, no meu caso, em Portugal, eu posso utilizar ela no Brasil, porque ela tem o código do Brasil aqui, né? Eu posso utilizar em todos os países da União Europeia e do espaço Schengen, se eu não me engano. Por exemplo, na Suíça eu também posso. Né? A Suíça não faz parte da União Europeia, mas lá dá para usar também. E se eu não me engano, na Inglaterra também. Mas, enfim. Foi um pouco de turbilhão de informação, eu sei. Se caso ficou alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários com sugestões para os próximos vídeos. Esse muito provavelmente é o último vídeo, ou penúltimo vídeo, antes de eu ir pro Brasil. Estou indo pro Brasil passar uns diazinhos fora desse calor infernal. Pra ver família e tudo mais. E espero que vocês estejam gostando desses vídeos aqui do canal. E se inscrevam, como eu falei no início do vídeo, para não perder novidades. Curtam, compartilhem e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau.